Você gosta dos filmes Akira e Poder Sem Limites? Então vai amar esse livro do qual falarei. Olá pessoas, meu nome é Márcio e hoje irei falar desse livro maravilhoso aqui que é Carrie a Estranha. E sem spoilers, como sempre. Esse foi o primeiro livro lançado por Stephen King e ele já começa com os 2 pés na porta. Particularmente, esse é meu livro favorito dele, mas depois eu explico os motivos. Antes de passar para a análise, quero falar um pouco sobre o contexto em que esse livro foi publicado. No comecinho dos anos 70, Stephen King não era famoso. O máximo que ele tinha conseguido na vida de escritor naquela época era vender um ou outro conto para revistas. Nessa época, ele conheceu e se casou com Tabitha Spruce, e em 1973 já tinha 2 filhos. Só que uma família com 4 membros não é barata. Então, King começou a trabalhar como professor de inglês no ensino médio, enquanto escrevia e vendia contos para revistas, para conseguir um dinheiro extra. Não era uma situação financeira estável, mas eles ainda conseguiam se manter. Mas Márcio, onde se encaixa a Carrie nisso tudo? Pois agora irei lhes contar. No início do inverno de 1972, Stephen King teve a ideia para uma história de uma guria com poderes telecinéticos, que são aqueles poderes de mexer objetos com a mente, sabe, tipo Jean Grey. Porém, o conceito dessa ideia já era antigo, já que ele já havia pensado nesse assunto na época que ele era um estudante do ensino médio. O jovem King leu um artigo na revista Life sobre a atividade de poltergeist em uma casa. Como era contado no artigo, havia nessa casa uma garota e sempre que ela estava no lugar, objetos saíam voando, caíam do nada e coisas desse tipo. Já quando ela estava fora, tudo era uma paz completa. O artigo sugeria que esses acontecimentos aconteciam não por causa de fantasmas e espíritos malvados, mas por causa de crianças. Principalmente pelas meninas ao entrar na puberdade. É como se elas ativassem um poder interior nessa fase da vida. Imagina que louco era esse artigo, não é mesmo? Para você que já tenha lido ou assistido Carrie, vocês já devem perceber a semelhança que há da história com esse artigo, não é mesmo? Então, com base nisso tudo, King começou a escrever esse conto sobre a guria telecinética lá. Porém, depois das primeiras páginas, ele acabou não gostando do resultado e jogou tudo no lixo. Quando a sua esposa, Tabitha, soube disso, ela foi até o seu escritório, pegou as páginas do lixo e leu. Ao terminar a leitura, ela entregou as páginas novamente para King e pediu que ele terminasse essa história. Estimulado por isso, Stephen King terminou o livro e o resultado dele não poderia ser melhor. Apesar de não ter sido um estouro de vendas no seu lançamento, esse livro serviu para marcar a entrada desse grande escritor que é o Stephen King no mundo da literatura. Também rendeu a primeira adaptação de um livro dele para os cinemas e deu a ele a situação financeira necessária para que ele focasse na escrita. E pensar que tudo isso poderia não ter acontecido se a esposa de King não tivesse salvado as páginas do lixo. Mas agora vamos para o livro em si. Carrie a Estranha conta a história de Carrie White, uma jovem que sofre bullying de seus colegas na escola e passa por vários problemas em casa com sua mãe, uma fanática religiosa. Até que Carrie começa a tomar consciência de um superpoder que há dentro dela, e isso irá mudar completamente a sua vida. Ao mesmo tempo, Carrie é convidada para o baile e uma outra pessoa arma uma brincadeira que terá um resultado bem longe do esperado. King decide narrar sua história de um jeito bem diferente. Além da trama principal, temos partes como se fossem artigos científicos, pedaços de outros livros e etc., falando justamente sobre os acontecimentos envolvendo a protagonista. Isso aumenta o nosso suspense, pois nos é dado informações que nos fazem supor o que provavelmente irá acontecer ao final da história. Isso é muito bom para nos manter concentrados na trama e cada vez mais estimulados a chegar ao final. Outro bom aspecto do livro são os personagens. Cada um dos personagens centrais são muito bem desenvolvidos e ficam bem longe daquelas caricaturas que estamos acostumados a ver nos filmes. Sue Snell, por exemplo, é a garota que fazia bullying,
mas acaba percebendo o quão babaca estava sendo e a partir daí decide ajudar Carrie. Sua mudança não é abrupta, nós conseguimos entender as suas motivações, sejam algumas altruístas e outras nem tanto. Algo muito parecido acontece com a professora de educação física, a senhorita Desjardins. Dá para entender até as motivações da mãe de Carrie. Não são nem um pouco aceitáveis, mas nós a entendemos. Aliás, que grande FDP essa mãe da Carrie, hein? Pô, essa arrombada não conta pra própria filha o que é menstruação. Só por causa dos valores religiosos dela. Ela ataca a filha no mundo e foda-se pra garota aprender sobre o próprio corpo. Mas, obviamente, o destaque fica para Carrie. Carrie é uma garota doce. Apesar de tudo que ela passa, ainda podemos sentir que há uma chama de esperança dentro dela para acreditar nas pessoas. Por exemplo, ela tem uma mágoa ainda lá no fundo, mas consegue deixar isso um pouco de lado quando é convidada para o baile. Ou mesmo em casa, onde sua mãe a trata mal e não a respeita nem um pouco. Isso incomoda demais a Carrie. Mas, mesmo assim, ela ainda sente um carinho pela sua mãe. E realmente quer que ela a aceite como ela é. Infelizmente, quando certas coisas acontecem com a garota, esse sentimento é completamente destruído. Vale ressaltar que o terror desse livro não é tanto físico, mas sim psicológico. O terror quer estar na pele de Carrie nas situações degradantes que ela é obrigada a passar. Situações, aliás, que podem enlouquecer a qualquer um. Um dos elementos que mais gosto nessa história é como ele trata a questão do bullying nas escolas americanas. E isso vários e vários anos dos primeiros atentados a acontecerem em escolas de lá. Como o de Columbine, por exemplo. King traz esse assunto de forma crua. Ele não tenta amenizar a situação para se enquadrar em um padrão hollywoodiano. Carrie é verdadeiramente humilhada pelos seus colegas. E é quase inevitável você não se comover pela situação da garota. E quando ela não aguenta mais isso, e vemos a sua resposta, fica difícil julgar. É errado? Sim, sem dúvida. Mas também foi errado as situações pelas quais ela passou na escola, nas mãos de seus colegas, e que ninguém evitou, mesmo tendo a chance. E tudo isso fica mais pesado quando sabemos que Stephen King baseou Carrie em duas garotas que ele conheceu na época em que era estudante do colégio. Ele não chega a contar o nome verdadeiro dessas garotas, mas chama uma de Tina e a outra de Sandra. Tina era uma garota um pouco acima do peso e que por isso era o bode expiatório da turma. Já Sandra, uma garota vinda de uma família bastante religiosa, sofria com ataques epiléticos e era obrigada a usar umas roupas esquisitas, provavelmente por causa da sua religião, e era excluída dos outros alunos. Pelo que King conta, nenhuma delas passou dos 30 anos, já que Sandra morreu em um de seus ataques epiléticos, enquanto Tina acabou tirando a própria vida no porão da sua casa. O bullying é uma questão bastante delicada e que até hoje tira a vida de várias pessoas, sejam adolescentes ou adultos, e é algo que deve ser sempre combatido. Há pessoas que tentam diminuir essa luta, dizendo que é tudo mimimi, besteira, mas isso é porque elas não sabem o que é ter que passar por situações degradantes desse tipo. E eu, particularmente, acredito que a leitura de Carrie a Estranha pode ser um primeiro bom passo no combate desse problema. Bom, pessoas, por hoje é isso. Essa foi uma review bastante rápida, curta, até porque eu não queria entrar na parte com spoilers. Espero de verdade que vocês se interessem por ler esse livro. E caso queiram, vou deixar aqui embaixo o link da Amazon para aqueles que tenham interesse. E compra pelo meu link, que vai estar me ajudando demais.
Eu sempre coloco um precinho camarada, então dá uma olhadinha lá. Também já fiz uma review da primeira adaptação de Carrie para os cinemas, que talvez apareça no final do vídeo ou aqui em cima, eu ainda não sei. Mas dá uma olhadinha. Eu aposto que você vai gostar do vídeo. É até um pouquinho mais completo do que esse. E me siga lá no Instagram. Deixa o like, compartilha, comenta. Vocês sabem, o de sempre. Nos vemos na próxima. Até.